explicando todos os torcedores do Brasil em 16 minutos. Vamos lá. Flamengo. O torcedor do Flamengo não torce, ele exige. Pra ele, o futebol brasileiro é como se fosse um reality show, e o Flamengo é o protagonista. Fernando Pra um Gil, hein? flamenguista, ganhar é quase uma obrigação, e empatar é quase uma heresia. O Flamengo tem que entrar em campo pra vencer e convencer, e se não convencer, ele vai cobrar como se fosse sócio majoritário do clube. Ele trata a Libertadores como se fosse um campeonato carioca, e trata o campeonato carioca como se fosse uma Champions League. Se o Flamengo vencer o Juventude, por exemplo, e não tiver pelo menos 15 dancinhas do Arrascaeta, o flamenguista vai cobrar no CT do Flamengo na Gávea no outro dia. Mas nem sempre o flamenguista foi assim. Isso começou mais ou menos em 2019, quando o time virou uma máquina. Geração Antes 2019. disso, ele lembrava outro torcedor de outro time dessa lista. Vasco. O vascaíno virou patrimônio na internet. Ele sofre com humor, Centro de treinamento do Vasco tem visita de animal inesperado. chora com ironia, comemora com trauma. Cada vitória é tratada como se fosse milagre e cada derrota já é esperada. Mas ele sempre acredita, mesmo quando nem devia. O vascaíno em todo Vascaíno ano já tem começa bastante fé. fazendo matemática pra saber quantos pontos precisa pra não ser rebaixado. Só que isso Esse vídeo aqui é de 5 meses atrás, então meu time também já fazia essas contas e vai continuar fazendo, né? na terceira rodada. Todo ano é a mesma coisa. Ele grita que o gigante acordou quando o time vence o Cuiabá em casa. Mas na próxima rodada toma 3 do Criciúma e aí a torcida volta a sofrer. Ele vive da lembrança dos anos 90 e da fé que um dia aquilo tudo volta. Torcer pro Vasco é ser otimista, teimoso Bastante. no mundo que já desistiu. E se você morrer, você vai jogar no Vasco. Se por um lado o torcedor Isso. vascaíno sofre e tem muito azar, do outro lado o torcedor do Fluminense sofre, mas tem muita sorte. Fluminense. O Fluminense. Fluminense não é um clube, é uma anomalia do espaço-tempo. Um bug da Matrix com sede nas Laranjeiras. Porque nada, absolutamente nada que acontece com o Fluminense faz sentido. O Fluminense é aquele tipo de cara que faz tudo errado, mas o universo conspira. O Fluminense em 2009 teve 99% de chance de ser rebaixado. E o Fred, do nada, virou o Pelé branco e fez Bizarro, esse é surreal. 500 gols e salvou o Fluminense do rebaixamento. Em 2012, a mesma coisa, o Fluminense era pra cair, mas na última rodada, por causa de uma escalação irregular da Portuguesa, o Fluminense se salva do rebaixamento no tribunal. Isso sem contar a vez que o Fluminense pulou da Série C pra A, mas isso deixa quieto. Isso Pra um aí torcedor é do Fluminense, discussão constante entre os torcedores do Rio ali, né? ganhar é consequência, mas perder é arte. Eles transformam cada derrota em tese de doutorado. Perder pro Flamengo? Ah, o juiz foi comprado. Perder pro Juventude? Ah, foi culpa do frio. Perder em casa com gol aos 48 minutos do segundo tempo? Ah, o universo nos ensinou humildade. O Fluminense é o único time do mundo que pode ser salvo no tapetão, ganhar um carioca no VAR e ainda sair dizendo que o futebol venceu. Porque venceu mesmo, só que na cabeça deles. Mas mesmo com esse sofrimento, se um torcedor do Fluminense jogar pedra, Comenta aí o que vocês acham, torcedores do Fluminense e dos outros clubes também. Tá certo ou o cara tá falando merda aqui? papel, tesoura contra outro torcedor do Fluminense, é bem possível que os dois ganhem. Mas se o torcedor do Fluminense tem a sua sorte como aliada, tem outro torcedor aqui na lista que é completamente ao contrário. Botafogo. Botafogo, vamos ver. Diferente do torcedor do Fluminense, se um botafoguense jogar pedra, papel, tesoura com outro torcedor botafoguense, é bem possível que os dois quebrem a mão e se matem. O botafoguense não torce, ele sobrevive. Ele sobrevive a anos de promessa, revoluções, arrumações e colapsos. Ser Cadê o botafoguense Pedro é viver Certezas? com a certeza de que tudo vai dar errado, mas mesmo assim acreditar que dessa vez vai dar certo. O Botafoguense Deu certo aí acorda nesse todo último ano, janeiro né? com a mesma sintonia. Ah, a base é forte, o scout é europeu, o Textor vai trazer o Cristiano Ronaldo. Mas quando chega setembro, tá lá tomando gol de um lateral do Cuiabá. Mas depois de 30 anos sem ganhar quase nada, o Botafogo resolveu virar o Real Madrid do Rio, passou o rodo na Libertadores e no Brasileirão, e o torcedor que estava acostumado com trauma acordava agora com felicidade, mas desconfiado. Como assim não teve gol no último lance, não teve o VAR quebrado, não teve juiz vendendo a chuteira depois do jogo? Mas a verdade é que o botafoguense segue traumatizado. Até porque no último jogo agora eles tomaram 5 gols do Grêmio. Mesmo campeão, ele ainda recorda e suando frio de flashbacks de 2007, 2013, 2020. Tem torcedor do Botafogo que segurou tanto choro ao longo dos anos que na hora do título não conseguiu chorar. Mas querendo ou não, o torcedor Botafogo sempre foi bem cético.
Mesmo com essa aura de azar dentro do clube, ele nunca deixou de apoiar o seu time, nunca deixou de acreditar. Ele sempre acreditou que o fracasso do time nos últimos 50 anos era só incompetência mesmo e não coisas espirituais ou místicas. Diferente de outro torcedor aqui da vista. Grêmio. Ah, que coincidência, esse vídeo não é de agora, tá de hoje. Porque o último jogo foi justamente entre Botafogo e Grêmio. Vamos ver o Grêmio agora. Todo Grêmio não torce com o coração. Ele torce com o fígado, com o pulmão, com a alma. Farid que o diga, a hérnia dele. Copeira. Ele não vai ao estádio pra ver futebol. Ele vai pra participar de um ritual. Pra ele, a Libertadores não é uma competição. É um chamado espiritual, é a guerra santa, é uma missão divina. O gremista acredita fielmente que existe uma entidade invisível pairando sobre o Olímpico, mesmo depois da demolição. Uma força sobrenatural que aparece só em noites de mata-mata sul-americano, quando a bola tá pesada, o campo tá molhado e o adversário fala espanhol. Quando o time ganha por 1 a 0 com um gol cagado aos 96 minutos, ele não comemora, ele só olha pro céu e fala: "A alma copeira agiu". O gremista não teme o sufoco, ele precisa do sufoco. Se tiver goleando, ele se sente desconfortável. Tá fácil demais, isso não é coisa do Grêmio. É, Agora, se o time tá com 10 em campo, perdendo de 1 a 0 e o goleiro vai pra área no escanteio final, aí sim, agora sim nós estamos em casa. O gremista acredita na alma copeira com mais fé do que crente acredita em milagre. que é isso aqui, cara? Fantasma do Olímpico assustava os jogadores do Grêmio. E quando o time perde, ele não perde a fé. Ele só diz: "A alma copeira tava dormindo, mas ela volta". Ser gremista não é torcer por títulos, é torcer por noites épicas, sofridas e absurdas. É crer que mesmo com um time limitado, técnico interino e campo encharcado, o Grêmio vai passar. Porque o outro time pode ter o Messi, mas só o Grêmio tem a alma copeira. Mas não é só o Grêmio que acredita que tem alma copeira no Brasil. Tem outro time Quem seria o outro aqui? que também se acha o filho predileto da Libertadores. São Paulo. São O Paulo. torcedor do São Paulo não torce, ele analisa com superioridade. Ele não vibra, ele aprecia. Pra ele, o futebol brasileiro é como se fosse um teatro, e o São Paulo é o ator premiado de terno e gravata. Você fala de Copa do Brasil, ele ri com desprezo. Você fala de Campeonato Paulista, ele boceja. Mas se você falar de Mundial, aí ele se ajeita na poltrona e solta um 3, meu, nós temos 3, meu. Porra, meu, ganhamos do Liverpool, do Milan e do Barcelona, meu. Aí você pode falar, 2005 foi há 20 anos atrás, mas pro São Paulino foi ontem. Ele vive no looping temporal onde o Rogério Ceni ainda pega pênalti, Mineiro ainda aparece de surpresa e o time ainda é respeitado no Japão. Enquanto o mundo gira, Eles o São até lançaram, né? Acho que foi ano passado ou ano retrasado, uma camisa em homenagem ao Japão lá, a Paulino versão está preso japonesa. no VHS eterno de glória. E se você ousar dizer que o time tá em má fase, ele rebate com a frase padrão: "Olha a nossa sala de troféus". No final das contas, o São Paulo pode até passar mais tempo apanhando do que ganhando, mas o torcedor ainda entra em qualquer competição achando que é favorito. E se cair na semifinal, ele diz: foi injusto, porque é o São Paulo é maior. Porque para ele a camisa não pesa, a camisa flutua. Ela chega na final sozinha, mesmo que o time tenha o Rato e o Ferrarese de titular. Mas se você sai de um clube que vive como se ainda estivesse em 2005, a gente vai entrar em outro que acha que ainda é 1962. Vamos lá, vamos continuar. Santos. O torcedor mais velho do Santos tem 80 anos e o mais novo tem 70. O santista é o torcedor mais orgulhoso do planeta e o mais invisível também. Ninguém lembra dele, ninguém convida pra debate, ninguém considera nas tretas de Twitter. O que é? Pra humilhar de vez? O que tá acontecendo? Mas quando você duvida, ele vem com estatística, número, vídeo preto em branco, recorte de jornal, VHS, foto do Pelé com papa e uma faixa de campeão do mundo. O santista carrega o passado como se fosse um álbum de figurinhas sagrado. Ele não vê futebol, ele reassiste as glórias. É, Sabe todos os basicamente. gols do Pelé de cabeça, de voleio, de cobertura e até os que não tem vídeo. Tem tatuagem do Neymar com franja, emo, e Não, jura não. que o gol do Elano de falta foi mais bonito que qualquer gol do Messi. O torcedor do Santos não torce por um time, ele torce por um período histórico, por um legado, por uma lembrança que brilha mais do que o placar do jogo de hoje. O clube pode estar mal, pode estar perdendo pro Mirassol, mas dentro da mente santista, o Santos Todo mundo perdeu pro Mirassol, na nossa defesa, tá? ainda é o maior espetáculo da Terra. E toda vez que o time entra em campo, ele aperta o botão imaginário da máquina do tempo e murmura com lágrimas nos olhos e voz tremendo: "Vai, Peixão, faz mais um pro Pelé vir lá de cima".
Mas o que o torcedor santista não sabe é que mesmo nos tempos de glória do Santos, ele ainda passava algumas vergonhas. Teve uma vez que ele tomou de 6-2 numa final de Campeonato Brasileiro pro próximo clube dessa vista. Cruzeiro. Fala, Cruzeiro. Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Zoar o Cruzeiro não é tão fácil quanto parece, porque o cruzeirense já virou especialista em sofrer com estivo. Você chega cheio de argumento. Ah, Pra deixar bem claro que eu não gostei dos ataques que eu sofri na parte do Santos ali. Machado, falido, Série B, Itaí Machado, cadê o Mundial? E o Cruzeirense responde com, beleza, mas e as Copas do Brasil? E a Tríplice Coroa? O Cruzeiro pode cair, falir, virar SAF, trocar de escudo, de nome, de presidente, mas o Cruzeiro continua andando como se estivesse em 2003. O estádio tá vazio, Olha a camisa. mas a postura é de quem já venceu a Champions. O time perdendo pra Tombense e ele com a camisa retrô falando, aqui é Cruzeiro, meu filho. O Cruzeiro pode cair de novo, perder clássico, sofrer virada. Tá de sacanagem, né, mano? Esse cara tem alguma coisa com o Santista. Olha a tabela que o cara me coloca aqui, velho. Olha a tabela que o infeliz me coloca aqui, velho. O que tem a ver o Cruzeiro aqui com zona de rebaixamento? Tem um time aqui só. Pode cair de novo, perder clássico, sofrer virada, tremer para argentino, fugir de rebaixamento no fim do campeonato, mas o cruzeirense vai seguir arrogante, com a mesma postura de quem tá numa sala VIP mesmo com o cartão bloqueado, porque no fundo a maior força do Cruzeiro é essa fé arrogante de que um dia vai tudo voltar a ser como antes. Tirando a parte do rebaixamento, é difícil de você tirar um cruzeirense do sério, mas eu conheço um certo tipo de torcedor que é formado, tem doutorado em PhD de como tirar um cruzeirense do sério. Ih, vamos ver. Atlético Mineiro. O torcedor Vou do logo Galo é pro uma rival. entidade única. Ele já nasceu reclamando do juiz e vai morrer dizendo que a gente foi roubado em 81. Ele é sofredor, traumatizado, traumatizante, mas com uma autoestima de campeão invicto da Champions. O time pode estar capengando, mas ele jura que é o maior das Américas. O atleticano coleciona trauma como quem coleciona figurinhas. Ele vive Nossa, falando olha do esse time álbum, de cara. 99, do jogo contra o Flamengo em 81, do roubo do brasileiro tal, mas no fim ele conclui com a frase: se não fosse esse roubo, a gente seria Árbitro guarfa o Atlético. Guarfa. gigante hoje. Ele quer te convencer que o sofrimento engrandece e que perder com dignidade é melhor do que ganhar sem alma. Mas a verdade é que o atleticano é movido por ódio simples e puro do Cruzeiro. O Galo pode estar brigando por título na semifinal da Libertadores, mas se alguém no meio da conversa soltar um 6-1, o trauma é tão profundo que o único jeito de curar é relembrando aquele jogo até no Natal. O Cruzeiro caiu, o atleticano abre um vinho. O Cruzeiro perde Ó, para Argentina, o Abelão. atleticano dorme Cheio de sorrindo. paixão. O Cruzeiro sobe na tabela? Aí não. É uma rivalidade que beira a psicopatia. E o atleticano sabe exatamente como irritar um cruzeirense. É tipo um dom natural. Enquanto a criança comum aprende a andar com 5 anos o atleticano aprende a falar 9-2. O atleticano sempre vai falar do Mundial pra irritar um cruzeirense, mesmo que ele mesmo também não tenha. Ele pode falar também do gol de costas, vai falar do Ronaldinho dando olé com escudo, vai citar o gol do Jô, vai imitar o chute no vácuo, vai puxar o 4-0 de 1950 que ninguém lembra mais. O atleticano não precisa vencer, ele precisa incomodar. Porque a maior alegria do atleticano não é levantar taça, é ver o cruzeirense passando mal. E quando o Cruzeiro cai, o Galo nem comemora título, ele comemora o Cruzeiro cair. É uma relação mais doentia que final de novela da Globo. Isso também me remete a outra rivalidade aqui no Opa. nosso país, que também existe Internacional? um clube que faz inferno na vida do outro. Internacional. O Colorado é movido por esperança, não importa o ano, o time, o técnico, a fase, ele Baldaço que o diga, né? Atenção, Brasil. sempre começa achando que esse ano vai O e Papa termina Títulos dizendo, voltou. ano que vem a gente volta mais forte. É tipo um ciclo lunar, só que com dor. Como o atleticano, a lista de tragédia é quase poética. Em 2005, o Juiz. Em 2009, o Corinthians. Em 2010, o Mazembe. Em 2019, o Atlético. Em 2020, o Flamengo. E em 2023, o Fluminense. E como se não bastasse sofrer por si mesmo, o Colorado sofre com a felicidade do gremista. Ô, O Grêmio Farid. ganha uma Sul-Americana? Dói. O Grêmio sobe da Série B? Dói. O Grêmio vai pra final da Libertadores e perde? Dói também. O Colorado começa o ano falando grosso. Tem grupo, tem estrutura, tem elenco. E em julho ele tá acompanhando a tabela da Sul-Americana com lágrimas nos olhos. Acontece com o Inter uma coisa rara no Esse um pontinho Tá aqui que acompanhando o Royal Tomayapo tem foi contra o Inter no Beira-Rio, se eu não tô enganado. com lágrimas nos olhos. Acontece com o Inter uma coisa rara no futebol. Ele tropeça em si mesmo. Ele constrói o sonho com concreto, esperança e destrói com chute para escanteio no último lance. Mas todo ano o torcedor repete: esse ano vai, mas nunca vai. O torcedor do Inter é um sofredor esperançoso.
Cuesta. Nossa, esse Na daí meia é esquerda, ameaçou, não bateu, vem pra tabela, pega-lo pro Cuesta, bateu cruzado. 41 anos. Gol! 41 anos! E muita gente Esse lance é maldade, velho. se engana achando que o torcedor do Inter odeia só o torcedor do Grêmio. Na verdade, ele odeia outro torcedor dessa vista, que no Corinthians. caso é o próximo. Corinthians. Ser corintiano não é sobre futebol, é sobre ter fé. É sobre acordar com esperança e dormir na revolta. É sobre viver cada jogo como se fosse final, mesmo que seja a Copa do Brasil contra o Londrina. O Corinthians não sabe o que é um jogo tranquilo. Se o time faz 2 a 0, pode ter certeza que vem sofrimento aí. O Corinthians Ontem contra o Capivariano eles meteram 3-0 tranquilo. Né? corintiano vive do passado recente também. 2012, 2015, 2017, parece que foi ontem, mas a realidade de hoje é o Rodrigo Garro e o Mateuzinho tomando decisão. Ele fez um vídeo aqui, esse vídeo de 5 meses atrás, então ele vai ter que atualizar a lista, né? Porque o Corinthians foi campeão aí do Paulistão e agora também da Copa do Brasil, que é um título bem relevante. Fecha os olhos e vê Paulinho, Rafa e Jorge Henrique, abre os olhos e tá vendo Maicon cansado e Yuri Alberto perdendo gol feito. O corintiano é assim, quando tá ganhando é insuportável, quando tá perdendo, também. E quando é roubado ele reclama, mas se é ajudado, contra tudo e contra todos, né pai, é que é Corinthians. O Inter que o diga, mas no fundo o torcedor do Corinthians não quer paz, ele quer emoção, ele quer sofrer, berrar, virar meme Gol e do dar último minuto. esperança à depressão em 45 minutos, porque pra ele o futebol sem sofrimento não tem graça. O corintiano não vive o futebol, ele sobrevive a ele. Mas enquanto o corintiano sofre e se orgulha disso, do outro lado da cidade tem um torcedor que não aceita sofrer. Ele quer resultado, quer performance, quer elenco de 500 Fora milhões, Abel. e se bobear, quer até que o Abel seja o presidente da república. É fora Abel. Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não torce, ele cobra. Se o time ganha, ele quer goleada. Se empata, ele quer reforço. Se perde, a culpa é do Abel. O palmeirense vive num loop Caralho, pior que descreveu de bem. ansiedade. Cadê o ponta? Cadê o 9? Cadê a O Rony. Viva? Ele não vê um jogo, ele analisa o desempenho com gráfico, mapa de calor, scout de pré-assistência. O torcedor do Palmeiras atual virou mimado, sim, mas com razão. Viu o time ser campeão da Liberta, ganhar tudo, ter estádio, ter base, ter futuro e ainda reclamar. Porque o palmeirense atual nunca está satisfeito. Porque mesmo que o time ganhe 3 títulos seguidos por temporada, e o Mundial? O Mundial é a ferida aberta que nenhum podcast da FIFA vai cicatrizar. Mas o torcedor do Palmeiras, por incrível que pareça, ainda se sente perseguido. Ele fala de arbitragem, de mídia, de calendário, como se tivesse jogado a Série B de novo. É tipo aquele aluno nota 10 que se acha ruim porque tirou 9,9 e já quer mudar de escola. O palmeirense é tipo aquele cara que ficou rico, mas não esquece da época que ele era zoado. Ele tá no topo, mas ainda guarda no fundo da alma a dor de 2002, de 2012 e daquele maldito gol. E por mais que ele ganhe tudo, ele ainda acorda no meio da noite suando frio com o nome Manchester United. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se curtiram aí, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo que eu reagi aí vai estar na descrição o link. Comentem o que vocês acharam aí, né? Pra que time você torce e se tá certo o que ele falou aí ou não, né? Fiquei um pouco ofendido na parte do Santos, mas fazer o quê, né? Tamo junto, próximo vídeo, valeu.